E aí, galera, boa noite. Aí, agora foi. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Espero que vocês estejam bem nesse final de segunda-feira. Sejam todos bem-vindos. Vamos conversar um pouquinho hoje com o Gabriel Gonçalves, um grande amigo. Ele é o organizador do curso em Foz do Iguaçu. E vamos trocar uma ideia com ele a respeito do PNF, de o quanto esse conceito fantástico que a gente trabalha modificou a forma pela qual ele aborda seus pacientes. Vou aguardar por ele. Deixa eu ver se ele já não está por aqui. Como é que foi o dia de vocês hoje? Amanhã eu tô indo para Florianópolis, mais um curso PNF, começando na quarta-feira. O meu grande amigo Alisson Paz, lá em Floripa. Trabalhar para a equipe deles, colocar o PNF dentro da ortopedia e da desportiva. Aí, vamos esperar o Gabriel. Gabi, quanta gente querida, hein? Silvia, aqui, Gabriel entrou. E aí, gente? Vamos esperar só mais um pouquinho, já vai rolar. Como é que vocês estão? Usando muito o PNF? Manda mensagem aí na caixinha. A gente vai falando um pouquinho sobre o PNF enquanto o Gabriel não vem. Lembrando a vocês que estou buscando cada vez mais produzir alguns materiais para que vocês possam ver o PNF na telinha de vocês, revisar aqueles que já fizeram a formação, aprender um pouco mais aqueles que não fizeram a formação. Vamos ver, o Gabriel aqui tá agora sim. Vamos ver. Entrar ao vivo com o Gabriel. Vamos ver se ele recebeu. Vê se você recebeu agora. Ahá! Boa noite, doutor Agora foi. Gabriel. Tudo bom? E aí, tudo bem? Tudo bem, e você? Pera aí, deixa eu colocar um filtro aqui, pô. Não, deixa aquele certificado bonito ali atrás, pô. O certificado a gente vai deixar. Tudo bem, querido? Obrigado pelo convite. Tudo bem, é um privilégio, é uma honra ter você, grande amigo. Boa. Obrigado pelo convite. É muito importante, Gabriel, a sua presença para a gente. Lembrando que você é a estrela principal hoje, né? A gente precisa falar um pouco do conceito. Queria comentar para o pessoal aí que está presente que o objetivo de a gente fazer uma live rápida, tá, pessoal? Não mais que meia hora, para não ocupar muito tempo de vocês. E o objetivo é a gente falar de que forma que o PNF impactou na carreira, pode impactar na carreira de um fisioterapeuta. O Gabriel, então, vai se apresentar, vai falar um pouco a respeito dele e a respeito desse assunto. Ele é a estrela principal
E depois, no final, a gente vai contar aí, né, Gabriel, da sua parte, da minha parte, também algumas novidades para o pessoal, de alguns projetos que a gente vem trabalhando, em separado, mas também juntos, conectados a respeito disso. Tá, Sempre Gabriel? juntos, sempre juntos. Então, Ah, deixa a palavra com você, se apresente, meu tá amigo. certo. Bom, pessoal, obrigado aí de novo, Leandro, pelo convite. O Leandro é uma referência. Sempre digo para ele isso quando tem a oportunidade. Para quem não o conhece presencialmente ainda, é um grande privilégio poder aprender, porque é um grande professor, um grande conhecedor do assunto que ele se propõe a ensinar. E é uma grande pessoa que quem tem a oportunidade de conviver com ele sabe o quanto ele está disposto a entregar o máximo possível para que as pessoas que estejam com ele estejam disponíveis. Então, pô, tá aqui, eu já estou feito na vida, já deu certo. Então, falando agora sobre o assunto que me cabe, né? Eu sou aluno PNF, acho que essa é a primeira colocação que eu quero fazer. Eu tive a oportunidade, assim como a maioria de vocês, ainda na faculdade, de ouvir falar sobre um negócio chamado CABAT, que para mim não fazia a mínima ideia do que era aquilo e por que era aplicado aquilo, e eu não conseguia entender exatamente o que o meu professor queria me dizer. Ué, mas como assim? O paciente aperta e aí depois ele relaxa e ele ganha amplitude de movimento para diminuir espasticidade. Não fazia muito sentido. A chave não conectava bem, mas parecia ser um negócio diferente daquilo que eu estava acostumado a ver. Aí eu falei, cara, acho que isso é legal. E Comecei a me interessar. quando você ouviu na faculdade, tinha alguma relação com alguma área específica da fisioterapia, Gabriel? Foi utilizado na neuro para pacientes M, e o objetivo era, eu me lembro muito bem desse paciente especificamente, que o nosso objetivo era ganhar, pela lógica, alongamento do peitoral. Então, a minha professora falou, aplica isso para esse paciente desse jeito que vai dar certo. Então, a ideia basicamente era a ativação para que depois eu consiga um relaxamento. Depois, entendendo um pouco mais o conceito de PNF, fazia sentido o que ela estava me dizendo, mas de uma forma muito desorganizada naquilo que a gente realmente entende sobre o PNF. E eu falei, cara, mas é interessante isso, parece ser legal, mas ainda assim eu precisava de mais conhecimento sobre isso. Isso nós estamos falando em 2014. E aí me formei, fui para a área neurológica, mas não somente atendendo com pacientes neurológicos, também alguns pacientes gerontológicos, ainda no começo trabalhando com um pouco de tudo. E aí em 2018, a gente teve a oportunidade de uma turma de PNF em Cascavel. E aí eu falei, cara, que será, cara? Será que é agora? Aí acho que talvez a maioria de vocês que vão ter essa percepção, e se você me importa, eu não gosto muito desse tipo de live, que só uma pessoa fala, mas como você me convidou, eu vou dar o meu parecer inicial, depois a gente troca umas ideias mais a fundo. E aí em 2018 eu falei, cara, será que eu abraço esse tipo? Porque eu nunca tinha feito um curso caro. E assim, para quem nunca investiu num treinamento, numa formação internacional, para quem não entende essa entrega que um curso com 10 dias tem, às vezes você fazer um investimento de 4, 5, 6 mil reais é muito dinheiro. Você fala assim, cara, não vai rolar. Só que o que a gente não consegue visualizar nesse momento é o resultado que isso vai nos proporcionar depois. E isso é difícil de quebrar essa barreira inicialmente. Ô, E eu Gabriel, falei, quanto tempo de formado você estava? eu estava no meu terceiro ano de formado. Tá. Eu me formei em 2015 e o curso surgiu lá em Cascavel em 2018. Só que Beleza. assim, o único contato que eu tive com o PNF até então foi essa situação na faculdade. Fora isso, eu Tá. não tinha tido nada. E deixa eu perguntar uma coisa para você, Gabi, que eu acho que é legal a gente direcionar a nossa conversa. Eu Sim, acho que mais importante do que a gente falar o impacto desse trabalho aos seus pacientes, né? O resultado a respeito dos pacientes, esse nosso papo de hoje é mais importante até a gente falar sobre de que forma isso impactou na gestão da sua carreira. Tá? Então, a gente não está aqui para falar de resultado para os pacientes. Eu acho que essa é a parte importante. Né? Eu vejo você um cara empenhado na busca dos seus sonhos, dos seus projetos, que você está aí há um tempo trabalhando. Mas é importante pensar, cara, gestão da minha carreira, número de pacientes, resultados entregues,
O que que isso fez diferença na minha gestão de agenda, no meu ganho no fim do mês e nas minhas perspectivas dentro do futuro da minha profissão? 2018, fiz a formação nível 1, nível 2. 2019, fiz a formação avançada em Porto Alegre com o Fred. Com o Fred. 2020 tivemos pandemia. Cara, qualquer fisioterapeuta sabe como foi a pandemia pra gente. Mas a grande questão é, eu estava pronto. A partir do momento que eu fiz o nível 1, nível 2 do PNF, eu já me sentia pronto. Porque uma coisa para mim é muito clara no PNF, é por isso que eu digo, e eu já fiz mais de 40 formações, apesar de ter 29 anos, eu posso falar, porque eu já fiz as principais formações daquilo que me cabe, eu tive a possibilidade de fazer. É o melhor curso que nós temos hoje para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Por quê? Porque te dá ferramentas para você tratar individualmente. Isso é muito didático para o aluno. O cara pega, eu vou usar isso para isso. Isso é muito prático para todos nós. Então, no ano de 2018, o meu atendimento era abaixo do referencial. Eu tinha insegurança ainda para realizar os meus atendimentos. E não tinha as ferramentas necessárias para atender pacientes. Então, eu não sentia que eu sabia exatamente o que eu estava fazendo. E aí, depois do PNF, basicamente, eu percebi que eu não era só capaz de ser solucionador dos problemas, como eu era capaz de solucionar mais de um problema que eu fazia antes, que era só pacientes neurológicos, agora eu conseguia atender alguns pacientes ortopédicos, alguns pacientes... Eu era capaz disso e me sentia capaz disso. É claro que isso me gerou um resultado muito grande a nível de carreira, né? Porque, consequentemente, caiu no mesmo momento da pandemia. E eu estava 100% preparado no principal momento que se precisavam de fisioterapeutas. Eu tinha ferramentas para trabalhar com pacientes respiratórios, que era algo que eu não tinha condição nenhuma, e o PNF te prepara para isso. Então, essa, para mim, é a grande questão. O fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, ele não pode ser solucionador de um problema específico. Ele precisa conseguir ver o paciente como um todo e entender que várias coisas são conectadas, e só dessa forma você vai ser uma pessoa de resultado. E somente os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais de resultado têm sucesso. Então, hoje, o meu sucesso está diretamente ligado à minha capacidade de resolver problemas. E o único curso que, na minha visão, traz esse raciocínio amplo da pessoa como um todo é o PNF. Então, isso fez com que eu saísse de R$ 80 no atendimento domiciliar para R$ 170 que eu cobro atualmente. Nós estamos falando do intervalo de 2018 a 2022, que é pouco tempo. Legal que você está falando, Gabriel, a respeito da filosofia do PNF. E a gente fala que a filosofia é a base de tudo, né? Então, você está falando de analisar o paciente como um todo, você está falando da abordagem funcional, você está falando da mobilização de reservas, não só do paciente, mas do profissional, porque a gente consegue potencializar as capacidades dos profissionais, né? Então, é legal a gente até pensar que a filosofia do conceito, ela não se aplica só para os pacientes, mas também para a gestão da nossa carreira, né? E tem um outro detalhe extremamente importante que muitas vezes é ignorado. Uma das perguntas que eu mais recebo na caixinha são de alunos perguntando assim: como você consegue atender os seus pacientes em 40 minutos? Eu preciso de 1 hora. Eu preciso de 1h20 para fazer. E o meu atendimento tinha duração de 1 hora antes de fazer o PNF. E para mim, a única coisa que me proporcionou fazer atendimentos de resultado em 40 minutos é a filosofia que o PNF prega, que é essa questão de mobilizar reserva, de tirar o máximo do paciente, de que não são 10 repetições, não é esse padrão pré-estabelecido que não faz sentido nenhum. É você analisar, sentir, trabalhar em cima do problema do paciente, e olha como isso influencia na gestão. Antes eu atendia um paciente por hora, hoje eu atendo um paciente a cada 40 minutos. Isso diretamente impacta na gestão do meu negócio e no faturamento do meu negócio. O que eu atendia 5 pacientes antes, eu atendo 8 pacientes agora. E o mais incrível disso, eu estou menos cansado do que antes, porque agora eu sei usar
mecânica corporal, eu sei usar a resistência, eu sei usar os vetores corretos, eu sei posicionar minha mão, eu sei desafiar o paciente sem que necessariamente eu precise me matar por isso. Isso é que faz toda a diferença. Acho que isso influencia diretamente no negócio. E Gabriel, gente, vocês que estão escutando o Gabriel falar, ele é um cara que ele trabalha atendendo pacientes direto, mas ele, em função até por conhecer ele, da característica dele pessoal, ele é humilde o suficiente para não falar a respeito dele muito, mas eu quero que ele fale, né? E o importante é que o Gabriel, então, fale para a gente que ele lida com um programa de treinamento de fisioterapeutas dentro da abordagem domiciliar. E eu queria que você falasse um pouco, Gabriel, a respeito de o quanto o conceito ele ajuda nesse perfil de pacientes. Porque a gente sabe, o PNF nós acabamos treinando ferramentas que são portáteis, que são as nossas mãos e o nosso raciocínio. Essas ferramentas permitem que a gente aborde pacientes desde a UTI, pacientes que estão saindo da ventilação mecânica, até os atletas desportivos, então, os atletas de todos os níveis, até os pacientes domiciliares. Mas eu queria que você falasse um pouco desses últimos. De que forma você consegue aplicar o PNF para esse público, Gabriel? Quando eu fiz o PNF em 2018, eu tinha uma mala maior que essa aqui, ó. Essa aqui é a nova que nós vamos usar agora. Ela tinha o quê? Era uma mochila que tinha uns 2 desse aqui. Aí eu descia na casa do paciente com uma mala aqui, aí uma bola suíça aqui, aí umas bandagens penduradas aqui, e aí tinha que tocar o interfone, e aí tinha que entrar batendo nas portas, sabe? Aquele negócio assim, bem desconfortável. Parecia que estava chegando um entregador de pizza, assim, cheio de coisa para entregar. E era assim, né? Porque eu sentia a necessidade dos equipamentos para realizar o meu trabalho. Era essa sensação que eu tinha que provar o meu valor a partir dos equipamentos que eu tinha. E aí um dos desafios que o Leandro propõe para a gente entre o módulo 1 e o módulo 2 é pratiquem isso que vocês estão, porque senão vocês vão esquecer. É muito conteúdo, é muito intenso. São 10 dias que você sai e parece que você aprendeu uma faculdade. Tipo assim, pô, toma aí conhecimento, você tem que assimilar esse conhecimento. E aí um dos desafios que eu fiz comigo mesmo entre o módulo 1 e o módulo 2, e várias vezes isso acontece hoje em dia, é de atender pacientes sem equipamento. Sem nenhum equipamento. Então, a primeira vez que eu cheguei num paciente meu, sem nada, ele olhou para mim e falou, o que aconteceu? Você esqueceu suas coisas? Eu falei, não, eu vim atender. E aí esse foi o desafio. Usar as minhas mãos, usar a minha mecânica corporal, usar aquilo que foi aprendido no PNF, usar a minha linha de raciocínio para gerar resultado para esses pacientes. E é incrível como isso funciona. E é incrível como você se aprimora. Hoje, o mais legal disso tudo é eu estou na praia, eu consigo atender um paciente. Eu estou viajando, alguém me chama, estou com um problema, eu vou e atendo esse paciente. Por quê? Porque eu entendo como tirar o máximo desse paciente disso. E assim, para uma empresa domiciliar, isso faz toda a diferença. Hoje, para trabalhar na minha empresa, que é uma das empresas mais reconhecidas no ramo domiciliar, hoje eu já formei quase 300 fisioterapeutas para se tornarem referência, um dos pré-requisitos é ter o PNF. Porque eu sei, eu não sou instrutor, eu não vendo curso, eu não ganho nada com isso, eu sei da diferença de um profissional que já fez um PNF de um profissional que não fez o PNF ainda. Não porque vão ensinar lá dentro do treinamento a roda. Nós não estamos falando sobre isso. Mas didaticamente, metodologicamente, baseado em evidência e a forma com que os instrutores PNF são preparados para ensinar, fazem com que a pessoa tenha uma facilidade muito grande de conseguir aplicar isso nos seus pacientes. E isso hoje em dia faz toda a diferença para a qualidade de vida do profissional. Antes do que eu fazia com um monte de coisa, hoje eu faço com as minhas mãos, basicamente. E isso faz todo o resultado para os pacientes também. Porque eles precisam de toques em alguns momentos, eles querem sentir essa presença. E eu vejo que muito hoje em dia na fisioterapia, e já não posso dizer sobre a terapia ocupacional, apesar da terapia ocupacional também se beneficiar muito do PNF, hoje na fisioterapia cada vez mais eu vejo fisioterapeutas que querem tirar a mão do paciente, achar soluções mágicas para gerar resultado. E aí esse caminho para mim não me agrada muito, então eu prefiro seguir dessa forma.
Legal, Gabriel. E o legal do PNF, na minha opinião, além dessa portabilidade, né, de a gente poder carregar as nossas ferramentas para qualquer lugar, é que é um resgate às raízes. A gente resgata lá quando tudo começou, onde os únicos equipamentos que nós tínhamos eram nada além do que algumas resistências externas, e as mãos do terapeuta e a inteligência dentro, usando a anatomia, a cinesiologia, a biomecânica, aquilo que a gente tem de referencial hoje em dia, baseado em evidências da ciência. Então, e o que a gente faz, e é o legal, eu acho, dentro do PNF, é treinar a terceira perna do tripé da prática baseada em evidências, que é a habilidade de intervir. O que falta muito, e é isso que você está trazendo, né, Gabriel? Esse que a gente vê nos últimos anos, esse movimento de tirar a mão do paciente, de querer optar por equipamentos, e não desmerecendo nenhum método, mas eu gosto muito de dizer que a solução dos problemas está muito mais perto do que a gente imagina. Está dentro do corpo do paciente e está dentro do nosso próprio corpo e da nossa inteligência, a nosso favor. Você já viu aquela frase, você que é boleiro, você já ouviu essa frase já? O jogador bom você já reconhece no aquecimento. Do jeito que ele corre, do jeito que ele se movimenta ali, do jeito que ele chuta, você já identifica como é que esse atleta é e já tem uma noção se ele joga bem ou não. Você não aprende a dançar tango vendo tango. Tipo, eu vejo as pessoas ali dançar tango, aprendi. Agora eu vou lá dançar e quando eu vou fazer a primeira vez, parece um bocó de mola dançando todo desorganizado. Eu vejo muito isso em fisioterapeutas hoje, Leandro. Você olha fisioterapeutas, alguns, você fala assim, cara, esse cara não sabe ser fisioterapeuta ainda. Porque não tem o posicionamento das mãos, não tem a mecânica. Você já olha, não pré-julgando, mas você fala assim, ali vai ter um pouquinho mais de dificuldade, na minha opinião. Por que, na minha opinião? Porque esses profissionais não estão sendo bem treinados na faculdade a desenvolver essas ferramentas. Digo mais, penso esses profissionais que se formaram na pandemia e a dificuldade que eles terão de enfrentar esses pacientes durante a sua prática clínica, porque fisioterapia é uma ciência. Não é um negócio assim, tipo, fácil de aprender. Não é um negócio que tipo, você faz isso, aquilo e está feito. Dependendo da posição das suas mãos, você gera um tipo de vetor, um tipo de reação, um tipo de sensação naquele paciente. Então, saber dosar isso, dosar a resistência, é algo que não é treinado. Cara, mas faz toda a diferença num profissional de resultado. O meu foco hoje é gestão, é carreira, é desenvolvimento profissional. Mas o que eu sempre falo para meus alunos é: eu me proponho a ensinar aquilo que eu me proponho a ensinar. Então, o meu curso de domiciliar, ele se propõe a ensinar o profissional a fazer toda a gestão estrutural do seu negócio. Quando eu falo sobre atendimento, eu falo que você tem que buscar um curso que te atende essas demandas. A minha recomendação é o PNF. E uma das coisas que eu acho fenomenal no PNF é que curso que te possibilita você aprender com um instrutor de outro lugar do mundo. Que curso que te possibilita isso no Brasil hoje? E você poder virar para o teu paciente e falar, fiz um curso esse final de semana que eu aprendi com um instrutor da Coreia do Sul, da Alemanha, da França, e a gente está totalmente conectado àquilo que está sendo aplicado nos grandes centros de reabilitação. Então, acho que isso, para mim, foi uma das coisas que me pegou muito no PNF. Eu falei, cara, olha a possibilidade. Se eu for para a França, minha mãe mora na França, eu vou lá e vou escolher o instrutor da Europa e vou fazer o curso lá, porque eu tenho nível 1 e eu posso fazer os níveis avançados lá. E isso, perante os nossos pacientes, fazem toda a diferença. Vira para o teu cliente e fala assim, eu tenho uma formação internacional, acabei de fazer um curso com um instrutor alemão ali. Pô, o cara vai te olhar com outros olhos e vai entender o porquê que o preço do teu atendimento custa mais. Isso se conecta muito e somente quem faz o PNF tem essas possibilidades. Legal, Gabriel. Gabriel, fala um pouquinho para a gente do teu curso. E eu queria já te fazer uma perguntinha, não sei se de repente é uma pergunta bem adequada, mas vamos lá. O quanto de PNF tem dentro do teu curso? Do meu curso não tem nada. Nada de PNF no meu curso, mas tem muita indicação para os meus alunos durante os encontros ao vivo. Porque o curso ele é separado em duas etapas. As aulas que já estão gravadas
e as aulas ao vivo para retirada de dúvidas. Então, quando o aluno entra no curso, ele chega lá e fala, cara, mas não tem prática aqui. Como assim? Porque não é o que eu me proponho a fazer. Uhum. Então, de novo, nossa proposta é gestão, desenvolvimento, comunicação com o cliente, processo de avaliação. Essa é a nossa proposta. Mas tem PNF aí dentro. Tem filosofia do PNF aí dentro que eu sei De que alguma tem. forma, sim, claro, porque isso está enraizado em mim, né? Então, eu, de certa forma, sem pensar, falo. Mas é o que eu sempre falo para os meus alunos. O mais importante, claro, você pode ser um péssimo gestor, mas se você for um excelente fisioterapeuta, você vai ter resultado. Agora, se você for um excelente gestor e um péssimo fisioterapeuta, esquece, não tem o que fazer, né? Tá lascado. Então, você tem que se aprofundar nas bases de conhecimentos mais importantes. A gente não falou muito sobre isso, mas assim, o PNF me possibilitou atender outros perfis de pacientes que eu nunca tive interesse em atender. E eu entendi que eu não tinha interesse porque eu achava que eu não era capaz. E aí são coisas diferentes. Mas quando você começa a atender um paciente ortopédico que começa a gerar resultado no pós-cirúrgico ou num paciente com dor crônica de coluna, você fala, caramba, como dá certo, né? Como é legal isso. Então a gente tem essas possibilidades e os pacientes são multifatoriais, né? Em níveis de problema, né? Então eu pego um paciente neurológico, mas ele teve um AVC agora, mas antes de ter um AVC ele tinha outros problemas. Ele tinha uma hérnia Claro. de disco, ele tinha uma lesão ligamentar, ele tinha um entorse de tornozelo, e que aqueles problemas continuam mesmo depois do AVC. Então, se você não tiver esses conhecimentos todos conectados para tratar esses pacientes, você vai ter dificuldade. Então, hoje, eu me sinto muito preparado e muito... eu queria dizer a palavra satisfeito, mas não é bem essa palavra. Eu me sinto que eu não preciso de muita coisa a mais, sabe? Então, hoje, basicamente, eu foco em fazer avançados do PNF, e às vezes se aprofundar em alguns conteúdos específicos de alguns pacientes específicos que eu tenho, mas hoje, para mim, esse é o curso que é essencial para todo fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. Deveria ser algo obrigatório, infelizmente não é. Dentro do seu público que você atende, tá? Não vamos falar sobre o seu curso agora, vamos falar sobre a tua agenda. Quanto por cento de paciente ortopédico, quanto por cento de paciente respiratório, quanto por cento de paciente neurológico? Dá uma Eu sou, visão aí eu pra sou, gente. eu sou reconhecido na cidade pela neuro, né? Então, a maioria dos fisioterapeutas me reconhecem dessa forma. Então, a minha agenda hoje é 80% de pacientes neurológicos, 10% de pacientes ortopédicos, 10% de pacientes respiratórios. Mas a grande questão é, vamos lá, hoje eu tenho uma equipe trabalhando comigo, outros fisioterapeutas trabalhando comigo. E esses fisioterapeutas, eles atendem outras áreas. Então, hoje eu consigo sentar com a minha equipe de ortopedia e discutir sobre os casos de pacientes, caso necessário, pelo conhecimento que eu adquiri na visão ampla que o PNF dá. E que antes não era possível, porque eu era focado só em uma área e eu não tinha essa visão ampla. Então, o gestor, na minha visão, ele precisa ter essa possibilidade de conseguir analisar problemas de caso diferente, conseguir entender o que está acontecendo por ali, né? Então, isso é uma coisa legal. Hoje eu consigo ir junto, fazer as avaliações e compreender o que está acontecendo com aquele paciente ortopédico. Mas, principalmente, de que vira e mexe dentro dos meus pacientes neurológicos. Hoje a gente está acompanhando, por exemplo, um paciente lesado medular que tem um problema ortopédico e que ele precisa ser resolvido, senão eu não vou ter resultado para as outras situações que precisam ser trabalhadas. Então, eu tenho ferramentas para vir trabalhar e fazer isso. Então, essa é a visão que eu queria trazer. Por mais que você queira, não, eu só trabalho com neuro. Cara, vai aparecer algum problema ortopédico para você trabalhar. Claro, Eu só trabalho com ortopedia. Em algum momento você vai pegar um paciente com complicação respiratória e você precisa trabalhar. E até porque a gente trabalha o maior desfecho, né? O ponto de partida e o desfecho da nossa abordagem é o nível de atividade. E muitas vezes o senta-levanta, o apoio médio da marcha, vai estar conectado ou com o paciente neurológico, ou com o paciente ortopédico, ou com o respiratório, ou com o atleta, enfim. Esse desfecho ele é incomum a todos os pacientes. É isso que é legal, né? Porque é isso que possibilita a gente trabalhar com diferentes públicos. E todos são seres humanos, todos precisam do movimento normal. Lembrando que nós somos reabilitadores, nossa expertise é o movimento. Nós não trabalhamos patologias. Obviamente, nós precisamos ter o conhecimento estrutural
das funções corporais que estão alteradas, das estruturas corporais que estão alteradas, mas o nível de atividade é aquilo que nós somos formados desde a primeira disciplina, que é a anatomia. Então, eu acho que fica também essa ideia quando a gente fala do PNF, né? É aproveitar todas as ferramentas para poder mimetizar essa atividade que o paciente deseja. Cara, eu sou vendedor. Eu acho que eu costumo dizer isso, que a minha principal, talvez, qualidade hoje é vender. E eu vendo mesmo, né? E faz parte do meu processo, é o meu trabalho. Eu vendo fisioterapia, eu vendo os meus cursos. Isso é uma habilidade, é uma skill que precisa ser desenvolvida pelos profissionais da área da saúde. É verdade. Só que existe uma diferença. Se você me der essa capinha, eu vou achar um jeito de vender ela aqui no curso, aqui na live, seja onde for. Agora, quando você fala sobre uma coisa que você fez, que mudou a sua vida, que gerou mais resultados para você, cara, isso é muito mais genuíno, né? Então, quando você me convidou assim, Gabriel, podemos fazer uma live para falar sobre PNF? Eu falei, cara, é tão fácil para mim porque é tão verdadeiro. Foi tão assim que aconteceu para mim, foi tão assim eu fazer o curso e falar assim, porra, caramba, que canhão que é isso que eu tenho nas mãos agora para tratar os meus pacientes? Cara, é tão genuíno isso que quando eu falo para as pessoas, elas acham que eu estou tentando forçar uma venda. Aí eu falo, vá e faça. E aí depois você me conta. Aí, olha que coisa legal. A gente teve... Porque eu querendo estudar mais, e assim, hoje eu tenho a formação básica, e elas estão em destaque aqui na minha galeria de certificados. E essa aqui é a minha formação avançada, lá em cima. E elas estão sempre aqui comigo. E aí, eu falei, cara, eu preciso estudar mais isso, porque isso é bom. Não dá para parar, porque assim, acho que vocês já devem ter passado pela mesma situação, a gente aprende uma coisa, se a gente para de replicar, aquilo fica no esquecimento. Aí eu vou dar uma revisada e falar, poxa, eu tinha aprendido isso em algum lugar, mas não estava aplicando. Trabalhar com pacientes é muito difícil, né? Hoje eu estava atendendo um paciente pós-AVC, e aí eu falei, cara, que paciente sem vergonha, cara, difícil de atender ele, eu mexo aqui, melhor aqui, pior aqui, putz, a minha cabeça chega a fervilhar atender esse paciente, aí eu vou dar uma revisada, volto, pô, talvez eu possa trabalhar por aqui. Eu preciso de mais ferramentas, porque cada paciente responde de uma forma e a nossa caixa de ferramentas ela tem que ser grande, cheia de ferramentas. E é isso que eu acho que o PNF proporciona nessa variedade de formas de trabalhar com o paciente de acordo com a necessidade de cada um. E aí eu fui trazendo a formação que eu falei, eu preciso trazer o curso para cá. Eu conversei com o Leandro, você não quer vir para Foz? Vão vir. E aí agora toda vez eu reviso. E aí eu tinha alguns alunos, Leandro, que tinham muitas dificuldades, como meus alunos, seja no Fisioterapia Domiciliar Master ou no Saúde 5 Estrelas. Eu falava, vem para Foz e vamos tentar fazer a formação PNF. E aí a gente pegava esse feedback antes e depois. E esse é o legal. O antes e depois. Você conheceu o aluno antes, a mentalidade dele antes, as crenças sobre dinheiro, sobre quanto eu cobro, se eu devo cobrar, tudo mais, e ele depois. E a gente viu esses alunos, durante esse processo, não só melhorando como fisioterapeutas. Que legal isso, Gabriel. Não só como fisioterapeuta, mas como terapeutas ocupacionais. Posso contar aqui o exemplo da Milena, que fez a última turma, participou da última turma do PNF aqui em Foz do Iguaçu, e que a gente está fazendo uma mentoria com ela agora, e ela dizendo claramente que assim que voltou para a cidade dela, o preço dela passou de 80 para 120. E foi assim que foi. A gente tem o exemplo da Thaís, que participou da primeira turma de PNF aqui em Foz do Iguaçu, que tinha uma grande dificuldade em atender pacientes, mesmo dito por ela, e que hoje ela tem a agenda lotada dela diretamente ligado ao que ela aprendeu no PNF. Legal. Então, essa é a grande questão. Eu falo para eles, cara, você pode acreditar em mim, ou você pode fazer o curso. Faça onde você quiser, com o instrutor que você quiser, mas faça. E depois você me conta aquilo que significou. Para mim, foi a divisão de algo que eu precisava para sair de um fisioterapeuta mediano para se tornar uma referência. Hoje eu sou visto dessa forma e eu me posiciono dessa forma porque eu sei dos conhecimentos que eu sei. Então a gente tem que valorizar o nosso próprio conhecimento, porque muitas vezes se a gente desvaloriza nós mesmos, ninguém vai valorizar. Legal, Gabriel. Ô, Gabriel, olha só, a gente tinha falado e o nosso planejamento estava para fazer uma live rápida. Nunca vi live de 30 minutos, só você com essas tuas ideias de guri aí. Cara, aqui a gente inova, Gabriel. A gente inova, porque uma live de 30 minutos nos dá a possibilidade de fazer 40.
uma live de 1 hora não dá para fazer mais que 1 hora. Então, olha só, fala rapidinho aí pro pessoal que está presente do congresso que você está organizando. Sim, a live vai ficar salva, depois a gente pode ver ela inteira. E fala um pouquinho então, Gabriel. Depois eu tenho mais um recadinho para dar pro pessoal aí a respeito das próximas lives e do que vai acontecer daqui para diante. Tá, é o seguinte, quem não sabe ainda, Foz do Iguaçu é uma das cidades mais bonitas do Brasil, né? Um centro de turismo, né? Cataratas do Iguaçu, Itaipu Nacional. Todo mundo quer vir para Foz do Iguaçu e nós temos a possibilidade de ter a turma de PNF aqui em Foz do Iguaçu. Compra no Paraguai, né, Gabriel? Dá para fazer compra no Paraguai. Na verdade, só de você fazer as compras no Paraguai e levar para a tua cidade, você já paga o curso. Você pega um iPhone, pega um roteador pirata ali, pega um negócio, já compensou. Se levar 2 iPhones, você já pagou a viagem e o curso. Mas, de novo, se alguém tiver interesse em fazer a formação PNF, no ano que vem nós vamos ter turma em abril e março. Estava abrindo aqui o site. Abril e março. Então, vocês podem estar conversando comigo. Nós temos algumas condições especiais de pagamento. Esse é o primeiro recado que eu queria dar. E, além disso, vocês vão ter possibilidade de conhecer Foz do Iguaçu. E, na minha opinião, o cronograma que nós preparamos aqui para Foz do Iguaçu da turma de PNF é um dos melhores que nós temos. Com uma agenda bem legal para os profissionais poderem aproveitar a cidade, mas também fazer a formação, que é o objetivo principal durante o negócio. Eu convidei o Leandro para participar de um congresso online que nós vamos fazer sobre fisioterapia domiciliar. O Leandro vai dar uma palestra lá, serão 7 palestrantes. Ele vai dar uma palestra sobre exercícios no âmbito domiciliar, usando o PNF. Então, se você quer aprender um pouco mais sobre isso, aprofundar os seus conhecimentos sobre a fisioterapia domiciliar, que para mim é uma das áreas mais lucrativas da fisioterapia e é muito ignorado, você pode fazer a sua inscrição no link que está, na postagem que está no meu feed. Está no seu feed também, né? Também. Então tá na do Leandro e tá na minha, tá lá o congresso, é só você ler a legenda e ver lá as 3 etapas que você precisa fazer. Aí eu vou mandar o link para você se inscrever. Lembrando que é gratuito, né? O congresso. 0800. Serão 7 palestras ao todo. São 6 palestrantes. Tem o Leandro, que é, né, mais ou menos, né? Mas daí tem mais uns outros 6 ali, alguns doutores, alguns especialistas, algumas coisinhas assim. Então, assim, vai ser bem legal. E são profissionais que atendem a domicílio. Então, acho que, ou já atenderam a domicílio. Então, essa visão é que muitas vezes nos falta. Então, fica aí o convite para vocês poderem estar participando dessa outra oportunidade. Então, de novo, acho que o principal objetivo dessa live é fazer uma coisa que eu falo para o Leandro há muito tempo que nós não fazemos. É falar sobre o PNF. Pode parecer simples, né? Pô, falar sobre o PNF, mas às vezes numa janela de tempo, as pessoas não conseguem entender sobre aquilo se ninguém falar. Então, eu hoje aqui sou prova social, né? Eu estou aqui como uma pessoa que fez o curso e que indica o curso. E aí, acaba se tornando, às vezes, até um pouco complicado, porque agora eu tenho duplo interesse sobre isso, porque eu fecho a turma de PNF aqui. Então, pô, é claro que eu vou falar bem, porque eu tenho uma turma que, cara, eu falava bem do PNF antes de ter a turma aqui. Eu falava, tem lives minhas em 2019, em 2020, rasgando a seda do PNF. Por quê? Porque realmente é muito bom. Quem faz, recomenda. Aqui em Foz do Iguaçu, eu mostrei para o Leandro a última vez a nossa pesquisa de opinião. A gente teve 2 turmas até o momento. São 30 alunos. 30 alunos. Vou falar aqui, ó. Na turma 1 nós tínhamos instrutora boba dentro dos alunos. Donos de clínica. Era uma equipe braba. 100% dos alunos indicaram o treinamento. Não porque foi feito em Foz do Iguaçu. Nós estamos falando sobre PNF. 100% dos alunos indicaram treinamento. Então, isso já mostra um pouco disso. E, assim, acho que o mais importante aqui era falar sobre o PNF e nas nossas visões, né, de como isso gera resultado na vida do profissional. Olha a minha qualidade de vida. Vou atender sem equipamento hoje. Hoje, inclusive, eu atendi sem equipamento, cara. Lembra do Vladimir, aquele paciente com distonia cervical que nós avaliamos junto? Lembro. Liga pra ele e pergunta o que eu levo para atender ele. Não acredito. Ele já tem a máquina dele em casa, não precisa de nada, meu amigo. Eu vou lá e faço atendimento a um paciente que precisa da fisioterapia. E Show. cada vez a gente tem mais resultado com esses pacientes. Show. Gabriel, olha só. Eu também tenho aqui alguns recados, eu acho que trazendo para todos os presentes. O Gabriel
fiz questão de convidar o Gabriel como primeiro para abrir uma sequência de lives que eu vou fazer. Na quinta-feira eu vou falar sobre velocidade da marcha, com base no que a gente tem na literatura, falando sobre um artigo de revisão bem legal que a gente tem, como a velocidade da marcha como preditor de sobrevida em pacientes idosos. Semana que vem, na segunda-feira, já fica o convite, eu vou receber o Sinisa Posnic, que é um colega meu da Croácia. Nós vamos fazer, inovando, Gabriel, uma live de meia hora em inglês. E, obviamente, eu vou traduzir para o português, o que for mais importante. Que oportunidade, hein? Oi? Que oportunidade, hein? Exato, é para mostrar que a gente tem aí contatos pelo mundo inteiro. Quem quiser ir para a Croácia visitar o Sinisa depois, ele é nosso irmão também. Depois, o meu objetivo é fazer uma live com o Rogério, do canal Neurofuncional, falando com ele a respeito também do PNF na carreira dele. E, por fim, a gente vai fazer mais uma live que no objetivo de lançar um curso falando sobre raciocínio clínico funcional nos pacientes ortopédicos, neurológicos idosos, e vai ser um curso online, como se fosse digamos assim, um tasting, uma entrada, uma introduçãozinha a respeito de como que a gente faz para raciocinar clinicamente com base na CIF, usando a abordagem funcional, que é um dos conceitos, uma das partes da filosofia do PNF. Então, já fica aqui entregando para o pessoal que está aí, assistindo a live. O objetivo é que a gente está tentando buscar a melhor forma de poder começar a veicular essa informação, essa informação, então, essa educação através do conceito online, falando sobre o PNF. Tem que abrir uma lista de interessados, bebê. E a gente já está abrindo. Hoje, então, já começamos a anunciar isso, tá? Para que chegue no maior número de profissionais possível essa informação de forma correta e que a gente possa, então, fazer isso, trazer para todos, né? Possibilitar para todos, então, pelo menos uma introdução do que o PNF consegue fazer com os nossos pacientes, tá? Então, Gabriel, olha só, de coração, tá? Obrigado pelo seu tempo. Eu sei que o seu tempo é valioso. Foi uma honra você ter aceito esse convite. Eu acho que é sempre bom falar com você, matar a saudade. Você é um grande amigo, uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande, não só pela pessoa que você é, mas pelas conquistas que você vem mostrando aí, desbravando o mercado de uma forma que é exemplar para todos nós. Então, parabéns pelo teu trabalho, parabéns por esse trabalho fantástico que você faz. Quem ainda não me segue, clica lá para seguir ali em cima. Quem ainda não segue o Leandro e que é dos meus seguidores, sigam o Leandro lá em cima. Acompanhem o trabalho dele. Ele é referência, sem dúvidas nenhuma. Sobre os elogios à minha pessoa. Cara, eu já falei para você que acho que cada fisioterapeuta, cada profissional escolhe o seu mentor. Acho que isso é uma coisa valiosa. Então, temos que ter mentores. Pessoas que nós confiamos e nós seguimos aquilo que eles estão nos direcionando. Não, o Leandro é meu mentor. Como fisioterapeuta, não preciso muito mais do que isso para ser excelente profissional de resultado. E agradeço aí o convite, foi uma honra ser o primeiro a puxar essa live aí. Espero ter conseguido atender as expectativas da galera. E, de novo, assim, sempre que a gente pode, a gente quer falar sobre como a gente aplica o PNF nos nossos pacientes, como a gente aplica o PNF nos nossos dia a dia. O que eu posso dizer para vocês é que, para mim, lá em 2018, eu ainda estava no comecinho, na construção, e depois que eu fiz o PNF, isso me deu muita segurança, muita tranquilidade, muito resultado para os meus pacientes, muita credibilidade. Acho que isso é uma coisa que faz toda a diferença também. E os resultados estão aí. Às vezes você pode não estar tendo resultado nesse momento, as coisas não estão encaixando do jeito que você queria, talvez você não esteja tão se sentindo valorizado dentro da profissão. Mas uma coisa que eu falo bastante para a pessoa é que quando você não está dando certo com aquilo que você tem que buscar uma coisa nova e não desistir. Talvez o que está faltando para você é essa visão nova e essa oportunidade que o Leandro está de dar as lives primeiramente gratuitas para ir divulgando isso, é uma coisa que talvez possa
abrir a sua cabeça aí para outras coisas que talvez você não tenha visto. Então, amigo, obrigado de novo, de coração, você é o cara, e sempre que precisar, estou à disposição de você. Valeu, Gabriel. Sempre mobilizando reservas nos nossos amigos para que a gente possa fazer a nossa profissão crescer. Valeu. Fechado. Você quer dar algum Beijo recado para eles aí sem a minha presença? Não sei como é que Não, falta, mas... já foi tudo. Não tenho nada a esconder de você. Então fecha aí para nós, porque eu já nem sei como é que fecha esse treco mais. Não, as que você faz, ela vence, não precisa fechar. Aqui a gente Pois fecha. é, eu estou sempre convidando os outros, nem sei como é que é ser convidado de live, mas... Valeu, queridão. Beijo no Valeu, coração. obrigado, grande abraço. Tchau, boa noite.